Sejam bem-vindos, criadores! Hoje eu tenho o prazer de ter comigo a Paola, que tem o cabelo bem fininho e o visual fala por si próprio. Foi descolorido, foi pintado, ela mexeu tudo se podia, mas verão tá chegando, o desejo é um só. Todo mundo que tem o cabelo bem fininho deseja um cabelo estruturado, com volume e principalmente que não haja surpresas para que ela possa utilizar esse cabelo no dia a dia. Eu tenho certeza que você vai gostar dessa aula, porque é mais uma oportunidade para a gente entender a aplicação de linha, graduação e camada de um jeito simples que vai fazer diferença na sua carreira. Bora lá? Vamos comigo? Como você pode perceber, o nosso grande desafio é que a densidade é muito pequena, especialmente na parte externa desse couro cabeludo. Para lembrar, parte externa, contornos mais baixos, parte interna é a região alta. Normalmente é ali que a gente vai colocar textura, criar um pouco de fantasia, mas a minha preocupação maior é como gerar corpo, linha, densidade, uma identidade clara numa área onde o cabelo é tão leve e ele é pouco denso. Porque afinal de contas, claro que a gente vai poder contar com ferramentas técnicas, com estilização, mas essa muitas vezes não é a realidade do cliente que te procura. Então a gente vai considerar a construção de forma, utilizando pente e tesoura. Então nessa aula eu quero focar em como criar uma base sólida o suficiente e movimento interno, e esse é um equilíbrio muito delicado, porque para pensar, vou aproveitar para a gente resgatar um pouco aulas anteriores. Se eu trabalhar esse cabelo todo em linha, penteando para baixo, estabelecendo um perímetro, a gente vai ter densidade nas pontas e a tendência é que o topo fique muito chato, uma das percepções que a gente já tem nos cabelos finos da Paola. Então, ó, eu vou ter maior densidade na parte de baixo, que nem sempre quer dizer peso. Às vezes, isso pode se revelar muito mais como frizz do que como peso. A segunda opção, eu posso graduar esse cabelo, que nada mais é que definir o perímetro, escolher um ponto de volume, escolher algum ponto de volume para que ele se expanda e depois ele abrace esse rosto. Vou te dar um spoiler que essa deve ser a minha principal opção para esse momento. E eu também poderia pensar em camada, mas camada, acima de qualquer outra coisa, é cópia de crânio, como você já viu em outras aulas. E com isso, eu tendo a deixar ele mais leve. Então eu ganho movimento, mas eu perco densidade. E para um cabelo tão fino como o da Paola, não é a melhor opção. Então certamente a gente vai focar em linha para base e graduação para a parte média. E isso vai fazer, claro, junto com os detalhes que a gente pode dar, a forma, os toques que a gente pode dar para ela mesma estilizar esse cabelo no dia a dia, vão ajudar muito para que fique um look bem bacana. Então a gente vai começar de uma forma que você me vê pouco fazendo. Eu vou começar pelo perímetro, vou começar pela parte externa. É muito raro você ver isso aqui na plataforma, mas como tem muita gente que usa essa técnica, eu quero começar assim. Então, antes da gente pensar no perímetro, considerando que a gente vai secar esse cabelo, muitas vezes esse cabelo vai secar natural, é super importante que eu analise a pele, o couro cabeludo, para perceber se existem pontos que eu devo levar em consideração. Por exemplo, olha só, aqui nós também temos baixa densidade, mas o comportamento é mais fácil, eu não vejo problema. Mas olha só o que eu tenho aqui bem no centro da nuca. A gente tem um redemoinho bem forte e esse fiozinho aqui ó, chega a projetar para o alto antes de ir para baixo. Então esses são detalhes que eu preciso estar esperto, que eu preciso estar ligado para não ter uma surpresa depois de perceber que o meu perímetro ficou com um furo no centro, por exemplo. Então sempre legal considerar todos esses detalhes antes para você tomar boas decisões. Uma vez feita essa análise, a gente vai direto para o corte. Então, olha só, como sempre, eu vou trabalhar essa partição entre hemisfério posterior e frontal, deixando muito menos cabelo na parte de trás e maior quantidade de fios na parte da frente. Para você entender essa função,
É como se fosse assim, eu quero equalizar com mais facilidade a quantidade de cabelo da frente e a quantidade de cabelo de trás. Lembrando que em todo o contorno frontal, a Paola tem cabelo bem fininho, muito cabelo novo e muito frizz. Então essa é, no mínimo, uma estratégia inteligente para você começar seu trabalho com maior segurança. Como segundo objetivo, nós queremos também aos pouquinhos eliminar a parte descolorida, que posteriormente foi tingida de azul, para que a gente possa manter o cabelo mais saudável possível e a partir daí, por que não, pensar numa nova cor, quem sabe de uma maneira mais suave, abrir alguns pontinhos utilizando coloração, sem ter que ser obrigado a descolorir. Isso vai fazer muito bem para esse cabelo. Então, todo esse painel, o que eu busco para esse cabelo? Tirar o máximo de cabelo que tenha sido descolorido, que tenha sido tingido de azul, como nós já falamos. E bacana também você considerar a transparência. Repara que até aqui, ó, ele vem com uma densidade bem razoável e a partir daqui ele fica muito transparente, né? Então eu vou objetivar, estou pensando, estou imaginando esse cabelo forte, com uma linha de perímetro mais sólida possível. E se a gente deixar ele completamente inteiro, eu vou abrir muito mão de um volume, de um movimento na parte superior. Então, uma coisa de cada vez. Primeiro a gente vai pensar em criar um perímetro forte e depois a gente vai discutir ideias para trazer um pouquinho mais de movimento para essa região. Vou iniciar esse processo fazendo uma seção vertical, dividindo o cabelo em hemisférios direito e esquerdo. E vou aproveitar para lembrar você um conceito que frequentemente geram dúvidas e afastam o aluno de plataformas de educação. A ideia de que é necessário trabalhar com seções muito finas e o aluno, no primeiro momento que tem contato com isso, se assusta pensando, nossa, assim eu vou passar fome, porque eu vou levar 2, 3 horas para cortar um cabelo. Então olha só que importante, mecha fina é aquela que você percebe que precisa, que consegue controlar muito bem e que você consegue enxergar com clareza. Se você tem essas duas características juntas, então, se você consegue administrar o cabelo, controlar ele com perfeição e consegue enxergar sua mecha guia, essa mecha é fina o suficiente. Como a Paola tem pouquinho cabelo, eventualmente uma seção de 2 dedos já é fina pra gente. E dessa forma você ganha tempo e trabalha com segurança. Então aqui, como eu tenho textura, eu estou utilizando a parte mais larga do pente, porque eu não quero gerar um falso alisar, um falso tensionamento desse perímetro, porque o resultado tende a ficar muito diferente. Então, quanto menor tensão houver, nesse caso, melhor. Vou organizar essa fibra, ó, de maneira que eu consiga ler um pouco dos movimentos de raiz. Essa informação é muito valiosa para um cortador, tá? Então vamos começar, ó, com tensão baixíssima, estabelecendo um novo perímetro para a Paola. Então pensando em trazer força, solidez, estabilidade para esse cabelo. Vamos agora completar os cantos e sempre procurando deixar minha cabeça e meu quadril de frente para o trabalho. Isso vai ajudar muito a nossa percepção de simetria. E como você já me viu falar aqui muitas vezes, eu gosto de imaginar que esse instrumento é uma caneta e esse aqui é o meu papel em branco. Quanto menos a caneta treme, mais qualidade, mais precisão são escritas em cada painel. Fundamental para você que pode ter sido uma dos profissionais acostumados a estar sempre trabalhando com a mão nervosa. Cuidado com isso.
E aqui tem um detalhe super importante que eu quero compartilhar contigo também. Muitos profissionais perdem muito tempo porque se dizem assim: olha, eu sou muito perfeccionista, então eu volto, às vezes eu já estou cortando a parte média do cabelo e eu vi um fiozinho lá, eu volto. Sabe o que eu falo para ele? Muitas vezes você pode ser um profissional perfeito, mas que não tem resultados por causa do tempo que isso te leva. Então para pensar o seguinte: fase molhada é uma fase de objetividade. Eu preciso ter um projeto de trabalho e trabalhar de maneira não acelerada, mas objetiva. Então olha, uma vez que eu já estabeleci a ideia para a nuca, eu esqueço, esse cabelo não existe mais. Eu vou seguir adiante o trabalho na fase seca. E na parte seca, essa é a hora que você vai liberar não só a sua criatividade, mas o seu detalhismo, a sua exigência de perfeição, sempre na fase seca. Então, olha só, se você acha que ficou um fiozinho sobrando, que ele ainda não tem as características que você busca, não perca tempo na fase molhada. Super importante, tá? Vamos adiante. Agora eu já começo a invadir a fase média. Então, olha só, eu tenho uma base de nuca que foi cortada em linha. E para resgatar isso contigo, a fórmula de linha é A maior que B e o cobre completamente. A está aqui em cima, é longo. B está aqui embaixo, é curto. Então, não é difícil ver que A é maior que B, como você pode ver aqui nas minhas mãos. Porém, quando eu coloco em posição natural, olha o que acontece, A cobre completamente B e isso cria as condições para a gente afirmar com segurança que se trata de linha. Linha é a técnica mais pesada de todas, é o que eu desejo para esse cabelo e vai me jogar peso e densidade para a parte de baixo. Estou feliz com isso. Na região média, aqui a história já muda um pouco, porque se eu começar a projetar todo o volume, toda a expansão só para baixo, ela tende a ficar muito triangular, volumosa embaixo e colada em cima. Então aqui a gente já vai começar a brincar com os conceitos de graduação. Vamos graduar a parte média e aqui eu quero te mostrar, na verdade eu quero lembrar você que quando você entende o princípio de graduação, você pode brincar com ele. Olha só, eu quero que você lembre uma coisa comigo. A é o fiozinho que vai determinar o nosso ponto de máxima expansão. Então tá aqui o meu perímetro, ó. Esse é B. E o meu A determina onde esse cabelo vai encher. Considerando-se o fator de encolhimento e o quanto esse cabelo é leve, é importante que eu faça uma decisão sábia agora. Eu quero fazer o seguinte, ó. Se esse cabelo A fosse cortado aqui, eu teria linha. Então, eu venho encurtando até um ponto. Estou imaginando algo assim para a Paola, ó, que ele suba próximo da região do mastoide, a base do osso occipital. Acho que vai ficar super legal para ela. Então, é isso que eu vou buscar. Eu vou pegar o meu fiozinho A, sem tensão, ele à vontade, olha só, imaginando o resultado final e vou cortar aqui. Então eu já tenho o meu ponto A e eu tenho o meu ponto B, que é o meu perímetro. Tudo que eu preciso fazer é ligar A em B. Então, ó, do lado esquerdo, eu vou fazer isso na vertical, ou ligeira diagonal, para você lembrar como que se faz isso. E do lado esquerdo, tomara que tenha falado certo, tá? Do lado esquerdo, eu vou fazer em diagonal, mas quase vertical. E do lado direito, eu vou fazer na horizontal, para você entender que se eu respeitar as proporções e A for maior que B sem que o cubra, eu tenho uma graduação de maneira muito segura e muito simples. Nessa aula também, o pente é a estrela, porque ele vai te dar uma noção exata do que está acontecendo. Então, sem surpresa para vocês. Se você está gostando dessa aula até aqui, não esquece, já deixa aí o seu like, ativa o sininho, dá o joinha, se inscreve no canal, enfim. Então vamos lá. Eu tenho aqui a minha sessão de número 1. Macete que eu dou para você, atrasa a mão esquerda. Muitos de nós, a gente está sempre ansioso em pegar o cabelo ou perde muita energia e tempo penteando demais. Não é boa ideia. Nós vamos fazer isso aqui, ó.
Tá vendo? O pente me mostra B e A tá aqui em cima. Esse foi o guia que eu estabeleci antes. Tudo que eu preciso fazer é ligar A em B sem medo de ser feliz. Ó, a posição é um pouquinho incômoda para fazer a primeira sessão e eu quero mostrar para você como o rigor técnico funciona nesse caso. Olha só, A é bem maior que B, porém, quando eu desço, olha o que acontece. Repara como A não cobre B, como no nosso primeiro caso. Então lembra que no lado esquerdo nós vamos fazer seções assim. Vou mostrar para você agora. Ó. Saí com uma primeira seção em vertical e agora eu vou diagonalizar para uma questão de conforto, porque quando eu faço sessões 100% verticais, isso implica numa certa torção do meu tronco. O cotovelo fica bem pertinho da região do estômago, todo mundo sabe que desconforto é esse. Claro que a outra opção é mais feia ainda, olha só o que a gente mais vê por aí. Torção de tronco com o braço aberto sobre o cliente. Você não vai querer fazer isso e sua coluna não vai gostar nada de receber esse estímulo ao longo de muitos anos, tá? Então vamos pensar nisso. Respeitar o cliente, mas também respeitar a nossa estrutura física, porque a gente depende do nosso corpo para trabalhar muitos anos com saúde e ter resultados financeiros também. Então, só para te lembrar, ó, arranquei com uma seção 100% vertical, diagonalizei e vim. O que é importante considerar? Se eu ficar com o meu quadril parado, eu vou ter uma distribuição bastante triangular, porque essa distância vem aumentando e o cabelo vai ficar muito mais longo. Ideia maravilhosa, porém, é preciso que a gente seja inteligente e considere que nessa região é a região que a Paula tem menos densidade e o cabelo está mais machucado por conta da descoloração. Então, será que vale mesmo a pena eu fazer essa linha ou é melhor fazer uma linha mais quadrada para que eu tire mais material antigo, mais cabelo saturado da parte da frente, tá? Para fazer esse movimento, eu vou ter que mover o meu quadril. Então, para pensar e lembra uma regra que já está em vídeos que a gente falou antes, né? O quadril desenha a distribuição de peso de um corte. Se eu ficar 100% parado, eu vou ter um resultado. Se eu caminhar pouco, eu vou ter outro. E se eu caminhar muito, eu vou ter outro ainda. Se você não assistiu esse vídeo ainda, está perdendo tempo, tá? Vai lá e dá uma olhada. A partir daqui, vale a mesma regra que eu te falei antes. As mechas não precisam ser microscópicas, desde que você sinta que você consegue controlar bem e que você enxergue a referência, o guia. Se isso acontece, tá tudo certo. Olha só, eu vejo claramente com o que eu me comprometi. Então é só segurar e cortar sem pressa. Pegando bastante cabelo já cortado como referência e pouco cabelo novo. Enxergo o guia com clareza. Agora que você já entendeu o procedimento, que vai ser repetido até próximo da orelha, eu vou virar um pouco a cadeira para que a gente use a parede branca como contraste. Você vai ver ainda melhor. Olha só o que começa a acontecer aqui, ó. Eu tenho um ponto de expansão nessa região e a partir daqui o cabelo abraça a cabeça. Num plano mais aberto, você vai perceber também que ao invés de ficar só parado aqui, se eu ficar só parado aqui, eu tenho o cabelo super triangular. Então, nesse caso, eu vou dando pequenos passos e eu preciso ter muito boa memória para repetir o mesmo movimento no lado direito. Super importante, tá? Então, um pequeno passo e eu vou pegar a minha quarta seção. E os procedimentos são os mesmos. Pequeno passo, próxima seção. Então você já começa a perceber o seguinte, né? Se eu fico só aqui, eu desenho essa forma. Ó, na minha última sessão eu já estava aqui, e aí você percebe que o cabelo dá uma leve subida. Mas você, ó, já fica muito claro o tipo de volume que a gente está
conquistando. Aonde a gente está trabalhando expansão e ainda assim eu mantenho um perímetro bem sólido. Então estou trabalhando duas técnicas, linha na parte da nuca, graduação na parte média. Para o lado direito, como prometido, o mais legal é o seguinte, à medida que esse cabelo vai secando, você já tem uma ideia clara do resultado. Então essa é outra coisa que vale a pena você pensar. Muitas vezes em sala de aula eu observo o profissional sempre encharcando o cabelo e nem sempre é a melhor estratégia. Super legal, quando o cabelo vai secando, você vai tendo acesso ao que está acontecendo de verdade e você vê que a técnica é muito justa, é muito honesta. Estabelece o ponto de máxima expansão e ele vai expandir rigorosamente onde cai o A. Ao mesmo tempo, eu tenho a minha nuca cortada em linha. Então eu já atingi 2 dos meus objetivos, tirando esse cabelo que foi muito machucado, que estava pintado de azul e criando uma forma super bonita para o novo visual da Paola. Como eu prometi, nós vamos fazer do lado direito utilizando a técnica contrária. Então, mesmo utilizando sessões na horizontal, eu ainda tenho muita segurança de entregar para você o mesmo resultado. Então, as regras são as mesmas. Primeira coisa, lembrar como está o meu guia A. Ó, vindo para cá e criando o meu ponto A. Aqui está meu guia, sem nenhum problema. Então, a regra de graduação horizontal você já conhece. A é a mecha referência, ela vai descendo à medida que eu vou fazendo as próximas sessões. Então, é isso que nós vamos fazer. Olha só, levanto o guia para enxergar o que está embaixo, pego uma seção muito fina, coloco as duas juntas no pente e abaixo. Localizo o meu guia e corto de novo. Levanto mecha 1 e 2 para enxergar o que eu tenho embaixo e pego a seção de número 3. Coloco as 3 no pente e penteio mais para baixo ainda. E aqui, ó, você visualiza o meu guia. Corto sobre ele. Levanto as 3, pego a 4. E vou colocar as 4 juntas no pente. Localizo o meu guia e corto sobre ele, sempre abaixando a seção 1. Estamos na nossa seção de número 6, muito fina. Então aqui eu tenho seção 6, em cima eu tenho 5, 4, 3, 2 e 1. Todas juntas, mais baixo ainda. Localizo o meu guia e corto sobre ele. E essa é a minha última sessão, já que eu estou chegando já na parte onde eu fiz a minha nuca em linha. E olha só que barato, o fato do cabelo estar solto, você já vai ter uma ideia que o peso está indo exatamente para onde a gente pensou. Então não tem surpresa, quando você entende linha, graduação e camada, você vai colocar sua criatividade, sua confiança artística, de forma a não ficar repetindo cortes, porque além de tudo isso é muito chato para você que trabalha 12, 14 horas por dia fazendo gente feliz. Essa é a ideia, e quando a gente tem liberdade, quando você entende o processo, eu posso começar por cima, por baixo, pela frente, então cada dia vai ser um dia novo. E aí, na parte frontal, essa é a parte super importante, porque você também, em outras aulas, você já viu o conceito de véu, que é um conceito maravilhoso e dá muita segurança para o profissional. O véu vai me permitir estabelecer com cada corte o quanto de cabelo eu preciso para criar uma intenção de perímetro. Em alguns casos, eu vou precisar um véu bem grosso, com bastante cabelo. Aqui, por exemplo, ó, nessa situação que eu deixei agora de divisão, eu tenho quase 3 dedos de altura para véu. Como o cabelo é bem fininho e as pontas estão descoloridas, me parece adequado. Então eu vou fazer isso, tá? Em ambos os lados, 3 dedos de altura de véu. E é importante que você entenda o conceito, porque não é uma resposta fechada. Para alguns cabelos, 1 dedo vai ser suficiente, e para outros, eu vou precisar de 3 dedos, como você está vendo nesse exemplo. Então, olha só, fazer isso do lado oposto também, para isso também vai me ajudar
na hora de buscar simetria. E à medida que o cabelo vai secando, eu tendo a não usar o borrifador, tá? Prefiro ver como ele está reagindo, que tipo de informação ele me pede. Assim, eu começo a ver como esse cabelo começa a se revelar para mim. Se ele estiver muito molhado, eu perco essa informação e eu vou trabalhar puramente acreditando em linhas, mas posso ter uma surpresa no final, um cabelo que reage de maneira diferente. Então, olha só, tudo isso é véu. Aqui eu vou gerar o máximo de peso para criar um perímetro bem lindo e a partir daí a gente vai continuar com essa graduação. Então, eu vou fazer o lado direito primeiro, para você ver, e a gente, claro, vai usar pente como régua. Pelo mesmo motivo que eu te falei anteriormente, também vamos usar a parte larga do pente. Ó, eu vou ficar de frente para o trabalho, ligeiramente atrás, porque eu não quero arredondar esse cabelo, tá? O mais importante é que você se sinta confortável. Se eu estou numa posição incômoda, eu tendo a fazer com pressa para diminuir esse desconforto. E isso certamente vai sabotar meus resultados também. Então, busca conforto. Se você gosta de trabalhar sentado, não tem problema. Se você precisa, inclusive, que o cliente fique de pé por um curto espaço de tempo, não tem problema também, tá? Busque conforto para você e o máximo de precisão que você conseguir entregar. Vai valer bem a pena. Então, estou imaginando essa linha de perímetro que você vê aí, ó. Na região da orelha, eu vou afrouxar a tensão, vou diminuir a tensão, como você pode ver, e vou trabalhar de forma a mandar esse cabelo azul embora. Então ele vai ficar bem forte, preparado para um verão novo. Novamente, acabei de cortar o perímetro, espero que você veja esse fiozinho aqui, ó. Não perde energia com ele, vamos deixar isso para fase seca, lembra? Fase molhada, trabalhar de maneira objetiva, rápida, clara, e depois você vai olhar cada um desses detalhes para procurar aquele jeitinho que vai diferenciar o seu trabalho dos demais. Vamos fazer o mesmo estímulo do lado oposto. Também vou me posicionar um pouquinho de costas, vou fazer assim, eu acho que a visão para ti vai ficar melhor. Então, ó, de frente para o cabelo, de maneira que seja confortável para mim, tá? Essa é um ponto chave para você ter conforto, ter confiança e principalmente, lembra daquilo, quanto menos essa mão treme, mais qualidade será impressa. Parte larga do pente, afrouxando, diminuindo a tensão na região da orelha e... Que bom ver esse cabelo saudável, já começo a gostar do resultado e a Paula tá sem espelho, então tortura. Olha só, por sorte, eu gosto da simetria, mas você não precisa ter pudor. Na hora que você olha, se você percebe alguma coisa que te desagrada, corrige, tá? Mas não perde um tempo excessivo, deixa isso também para a fase seca. Nós vamos para a parte superior e aqui eu preciso ter bastante cuidado. Eu quero movimento, mas cada fiozinho faz diferença para mim. Então, cada fiozinho que consegue chegar até a parte de baixo me garante maior peso, me garante mais grafismo para esse cabelo. Então, eu preciso das duas coisas. Eu quero fios que cheguem até lá embaixo, mas eu também quero uns fiozinhos que gerem uma textura divertida, que ela possa só amassar e deixar esse cabelo à vontade, que é o que tende a acontecer na maior parte dos dias. Para pensar aí, seus clientes escovam os cabelos todos os dias, fazem babyliss todos os dias, conseguem sustentar a imagem que a gente vê no Instagram ou no dia a dia, ela está buscando uma coisa rápida, prática e que funcione. Então, olha só, toda a parte de baixo já foi cortada, eu tenho só essa região aqui, tá? Então, vou soltar agora esse cabelo, ó, pensando na parte posterior e na região da coroa, eu vou começar a pensar o quanto de leveza eu posso buscar. Então, para a gente revisar isso mais uma vez, imagina que eu decidisse cortar o topo em linha. Seria algo mais ou menos assim, ó, tracionando ele para baixo, 100% para baixo, e cortando lá no meu primeiro perímetro.
na primeira sessão que eu fiz. Sabe o que ia acontecer? Esse cabelo ia ficar muito cheio aqui embaixo e nesse caso, ó, muito leve, porque dessa forma eu preservo muito do cabelo descolorido. Então a gente vai começar a pensar o seguinte, subir, encurtar gradualmente o fiozinho A até que você visualmente goste do resultado. Simples assim, sem a preocupação de ligar isso aqui com isso aqui. Também já foi assunto de uma outra aula, então eu quero que você tenha segurança de que a ligação entre painéis ela é opcional, ela não é obrigatória. Tá? Quando você tem uma ideia clara do que você precisa, você tem liberdade, inclusive, para não conectar. E nesses momentos, claro, você vai explicar para o seu cliente, mostrar para ele o motivo, o porquê daquela sessão ser maior ou menor do que a sessão que está do lado. Então, se assim está muito longo para mim, eu vou começar a diminuir sutilmente, um pouquinho de cada vez. Olha lá. Tá vendo? Esse é meu fiozinho A. É o cabelo que está mais machucado e está muito longo. Então vou encurtar ele um pouquinho. Estou tirando aproximadamente 1,5 dedo dele. E vamos ver se agrada mais o resultado. Gosto demais. Nesse momento, aquilo que eu gosto, para pensar, pode ser aquilo que outro profissional deixaria mais curto, mais leve, então confia no seu gosto, mas no momento que você diz, é isso que eu quero, a partir de agora eu estou ligado a essa ideia. Então, eu vou dar continuidade usando essa referência aqui, tá? Então, fiz a primeira sessão 100% vertical e vou girar para um lado e para o outro. Vamos fazer dessa vez o lado esquerdo primeiro. Olha que fácil. E por isso é super importante você ter um dedo gigante como esse aqui que eu estou te mostrando. Olha só como você enxerga claramente tudo com o que você se comprometeu. Olha só, eu vejo claramente meu guia e eu vejo A, que é meu ponto de máxima expansão, longo. Então, eu vou tirar. Se você sentir necessidade, é claro que você pode umedecer um pouco o cabelo, mas eu gosto muito da visualização que ele vai me dando. Eu começo a perceber a textura, aonde ele expande, aonde ele fica mais frágil, e isso me permite tomar boas decisões. Olha só, o lado esquerdo já feito, olha o tipo de movimento que ele dá. O cabelo volta a estar forte, volta a ter uma intenção clara. E intenção é uma palavra que a gente nunca pode perder de vista, tá? Para que quando a Paula estiver numa situação profissional, quando ela estiver caminhando na rua, num final de semana, as pessoas olham e percebam que há uma ideia por trás desse visual. Tem uma intenção clara do que foi feito aqui. Vamos fazer nosso lado direito? Mesma coisa. Olha, em apenas 3 sessões eu resolvo essa parada. Usando o pente, segurando bem na pontinha para que eu disponha de todas as informações que eu preciso. Olha lá. Tá aqui meu A, tiro. Mais uma sessão. Olha só, esse é o mapa da mina. Então, como o cabelo da Paola é fininho, você está me vendo trabalhar em sessões razoavelmente grossas, né? Sessões de 2 dedos, 2 dedos e meio. Então, se fosse um cabelo bem grosso, que você tivesse dificuldade de enxergar o guia, você pode sim diminuir. Vou virar um pouquinho mais, só porque eu quero te mostrar nesse contraste de cor aqui. Olha só. Vê se dá para ter dúvida do que está acontecendo aqui, ó. Ah, você está vendo algum fiozinho que você não gosta, que você não está preparado? Lembra disso, deixa para fase seca, não perde tempo. Estabelece o que você precisa em termos de ideia. E olha só, eu acho que está super fiel ao que a gente combinou no início. E se tiver algum detalhe que eu não goste, que eu não acredito, eu ainda tenho a fase seca para refinar. E a fase da frente, o que você faria? Você aí, comenta comigo.
Você deixaria bem comprido? Você deixaria desconecto, com a sensação de umas pontonas esquecidas? Tudo é possível. Se você entende, você está livre. E nessa hora, você é diferente de mim, que é diferente de um outro amigo seu. E isso garante esse frescor e nos tira da mesmice do Instagram. Quando você olha os cabelos, eles estão todos iguais. Então acredita naquilo que você gosta, para você ser o artista que você sonhou ser. Só a compreensão da técnica vai te libertar para isso. Ó, estou aproveitando o cabelo tá seco e a gente já começa a imaginar possibilidades para ele. Eu já tenho o perímetro, estou pensando só em textura agora, tá? Eu tenho o mesmo desafio. Se eu cortar em linha, o peso vem aqui para baixo, gerando muito frizz. Então, eu preciso gerar o meu ponto de expansão um pouquinho mais para o alto. Vou trabalhar, excepcionalmente, vou trabalhar com fios longos na parte de cima do jeito mais simples possível. Ó, vou estabelecer um ponto A, um ponto de máxima expansão, pensando em que ele não venha até lá embaixo. Ó. Então eu vou tirar quase todo esse cabelo azul. E você pode estar se perguntando assim, poxa Renato, mas aqui você está cortando em 90 graus. Isso não faz dessa sessão uma sessão em camadas? Depende do relacionamento entre esse cabelo de cima e os cabelos de baixo. Se esse for maior que todos os outros e cobrir, é linha. Se esse for maior que os de baixo e não cobri-los, graduação. Se eles forem iguais ou menor aos de baixo, é camada. Simples assim. E você perdendo tempo pensando em como aprender cortes de cabelo. Olha só para onde veio o meu ponto de máxima expansão. Então eu já tenho um ponto A aqui e um ponto B lá. Tudo que eu preciso fazer, ligar uma coisa na outra. Vou fazer de frente para você, que eu acho que você vai ver bem legal esse detalhe. A partir de agora, ó, vou manter meu corpo de frente para que eu seja respeitoso com ela, com o cabelo, com a minha coluna, e vou seguir o trabalho até o final, já que eu já tenho agora o guia superior também. Olha só, vamos ver se você enxerga bem direitinho. Ó, na parte de baixo está meu B, e na parte de cima eu tenho A. Tudo que eu preciso fazer, ligar A em B. Olha lá, exatamente como o pente está propondo. Seguro a seção e corto sem medo. Seção bem fina, já que é uma região bem importante. Ó, projeto para mim. E aqui eu tenho A. E aqui, ó, embaixo eu tenho B. Basta ligar uma coisa na outra. Percebe como esse cabelo volta à vida e como a diferença entre os fios mais curtos e mais leves e os mais sólidos é menor? O olho humano vai sempre capturar essa construção como mais sólida, como mais forte. Então a gente traz imediatamente uma percepção de saúde, de densidade para esse cabelo. Essa é uma das funções da graduação. Agora, o que é importante considerar? Na graduação a gente trabalha para baixo e tudo que a gente trabalha para essa região mais baixa do corpo, estômago, cintura, pelve, coxa, há uma tendência maior de marcar. Daí você precisa ser muito técnico, enxergar a guia com clareza, pentear de maneira correta e ter sempre muita consciência do seu posicionamento em relação ao que foi feito em um lado para que você repita no outro. E é o que eu vou fazer agora. Vou posicionar ela de frente para você e vou fazer a mesma coisa. Olha só, me posiciono ligeiramente na diagonal e aqui eu fico, ligando A e B. Então, muitas das invenções que a gente está sempre vendo, ao invés de facilitar o nosso conhecimento, eles vão fragilizando, que a gente está sempre achando que falta um curso, que falta uma tesoura, que tem uma tesoura mágica, que tem uma ferramenta, que tem algo que falta. E por isso estou sempre falando para você, entenda linha, graduação e camada. E aí você pode praticar 30 anos fazendo muita gente feliz, tendo muita consistência no trabalho que você faz e consequentemente, resultados financeiros também. Então, uma segunda sessão. E o princípio é sempre o mesmo, tá? Se eu enxergo A e B, eu corto. Se eu não enxergo A e B, eu não corto.
A partir de agora, eu tenho uma base desse corte com muito boa qualidade, cortado tecnicamente. Sabe o que a gente vai fazer agora? Colocar a técnica um pouquinho de lado e usar, ó, nosso coração, nossa sensibilidade artística. Nessa hora, a Paola normalmente teria um espelho na frente e a gente está movendo e tomando decisões juntos. Sabe aquele fiozinho que você não gostou? Sabe aquele detalhinho que você achou que não estava simétrico? Essa é a hora. Então aproveita isso. Agora chegou o momento, o cabelo já está pronto. Então você vai colocar o teu jeitinho especial. Se você preferir, você pode secar esse cabelo, por exemplo, com difusor ou sempre com uma secagem absolutamente simples, desde que gere o acesso visual à informação que você precisa. Como o cabelo da Paola está praticamente seco, eu vou continuar de agora e você vai observar então o jeito que eu gosto de trabalhar. Tá? Vem comigo. Agora, olhar. Às vezes eu tenho 1 minuto, às vezes tenho 3, às vezes a gente pede ajuda e às vezes fica em dúvida, normal. Mas nessa hora, saiba que o poder é seu, é aquilo que você gosta, é aquilo que toca o seu coração. Então nessa hora não tem certo e errado. Se eu não gostar de algum detalhe, eu vou tirar. Vou mostrar um exemplo para ti. Ó, essa região ainda tem muito pouco peso para mim. Eu quero mais densidade aí. Então vou tirar um pouquinho mais e a mão livre. Tá vendo? Tirando o cabelinho que ainda está ressentido da descoloração, eu vou começar a moldar essa forma. Na fase do arquiteto, como a gente costuma brincar, a fase do embelezamento, as regras técnicas se afrouxam. Eu já cortei esse cabelo tecnicamente utilizando linha, graduação e graduação, mas agora eu quero que ele esteja bonito. Então por que eu estou sempre movendo? Porque nem sempre o cabelo vai estar no dia a dia todo organizado. Tem dia que ela vai acordar atrasada, que vai sair com o cabelo molhado, ele vai secar no vento do carro. Tem situações que a gente não conseguiu lavar, ou que o cabelo está pesado. Essas situações compõem o mínimo de entendimento que garante a criação de confiança entre um profissional e seu cliente. Não é assim? Então, ó, não perca a oportunidade de olhar um cabelo textura, um cabelo ondulado, da forma original que ele se apresenta. Dessa forma, você vai tomar decisões muito mais inteligentes. Aquele fiozinho que você achou que eu ia esquecer, olha ele aqui, ó. Ó, essa é a hora que você é convidado a colocar todo o seu detalhismo. Então eu sempre escuto isso em sala de aula e eventualmente em alguns comentários aqui. Poxa, professor, mas eu sou muito detalhista. Eu falo, use essa exigência na hora certa, tá? Para você não perder tempo e nem resultado. Outra coisa, não fica penteando do jeito perfeito, bagunça. Imagina o que pode acontecer num dia chuvoso, num dia onde nada é adequado. Tá? Super legal você antever essas situações. E agora, ó, aquela limpezinha de tudo que eu não gosto, puramente baseado em gosto, em sensibilidade pessoais. Tá vendo? Ó, ainda alguns fiozinhos estão ressentidos demais da descoloração. Importante também você conversar com o seu cliente para ver, ela usa sempre no meio, joga para os lados, observa o que acontece quando você trabalha lateralmente de um lado, do outro. E eu estou super satisfeito com sua presença, quero justificar sua confiança aqui nesse canal e para isso a gente não para de trabalhar. Então se você gostou desse vídeo, não perde a oportunidade, deixa um joinha pra gente, ativa o sininho, faz tudo que seja preciso para você não perder os próximos vídeos. E a gente se vê aí na semana que vem, tá? Vamos colocar um clipezinho com as imagens dela pronto e eu espero que você goste, tá? Obrigado pela presença aí com a gente.
Ó, essa é a parte que eu mais gosto, porque eu mostro pra você como que ele fica de verdade. Então esse cabelo secou sem produto, sem styling, sem maquiagem. Você tá vendo o que acontece. E olha só que bacana. Agora, ó, a gente vai ter essa expansão lateral, uma base bem sólida. Eu estava explicando para a Paola como buscar um pouco desse movimento na parte superior, para que esse cabelo se mostre forte, mesmo sendo um cabelo fino e de baixa densidade. E depois, claro, você vai ver o meu trabalho, assim como de todos os outros, numa condição excepcional de luz, de foto, de maquiagem. Então é importante que você não se identifique demais com isso e perceba que todos nós temos os nossos desafios. A gente tem medo, a gente muda de ideia, e isso faz parte da sua construção, da base técnica que você precisa. Para de comparar o seu trabalho com trabalhos editados do Instagram achando que o seu é pior.